Olá, tudo bem? Agora eu vou fazer o teste executando o código localmente na minha máquina. O repositório já foi baixado localmente, né? Então dei o git clone e coloquei dentro de uma pasta. Toggle master. Abri com o VS Code. Esse é o código. Pode ver que eu estou na pasta do repositório. Já fiz a instalação do Docker. Agora eu vou dar o Docker Compose. Beleza. Como eu estou no VS Code aqui no Windows, eu precisei fazer uma alteração aqui, mudar aqui para LF, para ele rodar bonitinho. Beleza. Agora eu vou fazer o cur aqui no CMD. Deixa eu abrir um novo aqui. Vou executar um localhost aqui. Beleza. Status ok. Legal. Então ele está rodando. Status está ok. Aqui no Docker fala, né? Rodando a aplicação e está rodando o banco. É isso aí. Valeu. Beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Nesse diagrama, nós apresentamos uma arquitetura em nuvem baseada em VPC com separação clara entre camada pública e privada, seguindo boas práticas de segurança. A VPC está definida na faixa 10.0.0.0.16 e contém duas subnets principais. Na subnet pública 10.0.10/24 está a instância que hospeda a aplicação Toggle Master, desenvolvida em Python. Essa aplicação expõe uma API REST na porta 5000. O acesso dos usuários acontece via internet, passando pelo Internet Gateway, utilizando HTTPS ou HTTP, garantindo a comunicação externa com a aplicação. Em relação à segurança, o Security Group da EC2 permite acesso SSH apenas a partir do meu IP, enquanto libera as portas 80 e 443 para acesso público. Já na subnet privada 10.0.2.0.24 está o banco de dados gerenciado pelo RDS, com PostgRE operando na porta 5432. Esse banco não possui acesso direto à internet, o acesso é controlado pelo Security Group, que permite conexões exclusivamente vindas da EC2, utilizando TCP na porta 5432. E esse banco, a comunicação entre a aplicação e o banco ocorre de forma interna dentro da VPC, utilizando a variável de ambiente database URL configurada na aplicação. Dessa forma, a arquitetura garante que apenas a camada de aplicação esteja exposta externamente, enquanto a camada de dados permanece isolada e protegida. Esse modelo melhora significativamente a segurança, organização e controle de acesso à infraestrutura. Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Davi. Eu vou mostrar como funciona a EC2 na prática.
Esse é o servidor virtual onde a gente está rodando e a aplicação Tugmaster que vocês forneceram pra gente, como você pode ver, já está sendo executada. E o EC2, né, é o serviço de computação da AWS. A gente criou aqui dentro uma instância T3 Micro com Ubuntu 24.004, usando Free Tier. Ela fica no subnet pública, né, da VPC, recebendo um IP público automaticamente para ser acessível pela internet. Agora, para acessar, né, a instância, a gente usa SSH com a chave gerada na criação e, obviamente, o usuário padrão do Ubuntu na AWS é o Ubuntu. Agora eu vou mostrar aqui, né, para vocês um exemplo de conexão. Vai estar meio que salvo aqui o usuário é o Ubuntu, o IP é esse daqui público, né? Então, conectando, a gente vai entrar na pasta e com a instância acessada, a gente vai ativar o ambiente virtual e configurar as variáveis de ambiente considerado da RDS. Mas antes eu vou mostrar a pasta, né? Togmaster, como você pode ver. Acessando essa pasta, eu vou colocar alguns comandinhos, né? Que é o da ativação de ambiente e configuração RDS. Já está meio que salvo aqui, né? Beleza, ambiente virtual ativado e já foi configurado. Agora eu vou rodar o projeto, né, o arquivo python.pp.py, e em outro terminal eu vou fazer os testes, que seria o do health, né, health check, para ver se está ok, uma de criação de uma flag, né, e listar todas, né. Então vou dar um health check aqui. Ok, como você pode ver, ele computou a requisição. Agora eu vou criar outra flag, né? Coloquei fiap/teste. Beleza, fiap/teste criado com sucesso. E agora eu vou criar um flag, listar todas as flags, né? Opa, misclick. Beleza, como você pode ver, tem a fiap, tem fiap/teste, fiap/teste 2. E como você pode ver, a EC2 na subnet pública conectada, na subnet pública, conectada ao RDS privado e aplicação acessível publicamente. Então, o EC2 na prática a gente configurou dessa forma. Como você pode ver, está sendo executado, está respeitando essas regras. E por fim seria isso, né? Agradeço a todos que viram o vídeo. Tenham um ótimo dia. Bom, falando um pouco da nossa solução de banco de dados para nossa aplicação Toggle Master, nós optamos por utilizar o PostgreSQL. Como explicado anteriormente pelo Matheus, nós habilitamos a porta 5432, que é a porta do PostgreSQL, onde o acesso ao banco de dados fica condicionado ao security group da instância EC2. Falando um pouco da conexão ao banco e do gerenciamento das credenciais. O gerenciamento das credenciais ele foi feito por variáveis de ambiente, onde nós armazenamos no bashrc. Dessa forma, nós facilitamos a conexão dos usuários autorizados à instância sem perder nada em segurança, seguindo uma boa prática e atendendo ao 12-Factor App. Falando um pouquinho da forma de conexão, como mencionei, nós utilizamos as variáveis de ambiente. Por meio desse comando aqui, nós referenciamos essas variáveis, fazemos o input manual da senha e estamos conectados ao banco de dados. Eu estou utilizando aqui o EC2 Instance Connect, que é uma forma mais simplificada, mas também seria possível realizar pelo SSH, bastando ter a sua chave pública no Authorized Keys da máquina e realizando a conexão via SSH referenciando a sua chave privada. Eu vou realizar aqui algumas operações de CRUD só para confirmar se realmente está funcionando o nosso banco de dados. Vou inserir aqui algumas flags, feature flags. Vou dar um select aqui para confirmar que realmente nós criamos elas. Temos aqui 3, onde 2 estão como false, uma está como true. Pro update, eu vou justamente alterar aqui o teste beta, que atualmente está como false. Vou atualizar ele para true, dar um select novamente para garantir que ele está como true agora. E a última aqui seria um delete. Eu vou deletar a test feature, só para confirmar mesmo que está funcionando. Dar um novo select e aqui está.
nossa, é, o nosso banco de dados funcionando na nossa aplicação Toggle Master. Na solução Toggle Master, utilizamos dois security groups principais, um para a instância EC2 da aplicação e outro para a RDS. No primeiro grupo, que é responsável por controlar o acesso à instância C2, onde a API está rodando, liberamos a porta 5000, pois é a porta utilizada pela aplicação. Também liberamos as portas 80 e 443, pensando em acesso HTTP e HTTPS, além da porta 22, que é usada para conexão SSH administrativa. Isso para todos os endereços IP. A saída da EC2 ficou liberada para todo o tráfego IPv4, permitindo que a instância consiga acessar a internet, instalar dependências e se comunicar com outros serviços necessários. No segundo grupo, que é utilizado para proteger o banco de dados RDS PostgreSQL, a regra de entrada libera a porta 5432, porém não para a internet. O acesso é permitido somente a partir do Security Group da EC2, ou seja, somente a aplicação hospedada na EC2 consegue se conectar ao banco. O banco não fica exposto publicamente, o que segue uma prática importante de segurança. O usuário externo acessa apenas a aplicação e a aplicação faz comunicação interna com o banco. Para acesso administrativo a EC2, utilizamos SSH com autenticação por chave. Inicialmente, a gente tentou utilizar o mecanismo padrão de KeePair da AWS, mas por limitações de permissões entre os usuários e a AIM da conta, as KeePairs não estavam aparecendo corretamente para todos os membros da equipe. Como alternativa, a gente gerou manualmente pares de chave com SSH Keygen, a chave pública. Foi adicionada ao arquivo Authorized Keys na instância, quando a chave privada ficou com cada usuário autorizado. Como a instância usa o Ubuntu Server, o login foi feito pelo usuário padrão Ubuntu. Vou demonstrar. Dessa forma a gente consegue acessar a nossa instância. Esse modelo continua sendo seguro, pois o servidor valida se a chave privada usada no login corresponde à chave pública cadastrada na máquina. Assim evitamos a autenticação por senha e mantivemos o acesso controlado aos membros autorizados.